Bom, de volta vamos saber nessa cronologia do tempo aí, quando se deu o nome Santa Emília, Rui. Pois é, a empresa mãe das nossas atividades chamava-se Comércio e Indústria Antônio de Ederixen. Em 1965, a de Ederixen foi concessionária Chevrolet, posteriormente Ford, e em 1964, Volkswagen. A Volkswagen colocou como condição da nomeação que se fizesse uma empresa separada. Então, criou-se a Santa Emília, no dia 20 de setembro de 1965, que levou esse nome em homenagem à mãe do Sr. Manuel Pena, que chamava-se Emília. A Santa Emília, ela foi consolidando a vocação do grupo para o setor de veículos, né? Naquela época nós tínhamos um grande comércio de material de construção, chegamos a ter 7 ou 8 lojas em várias cidades do interior do estado. Perdão. Posteriormente o negócio de material de construção ficou meio complicado, houve uma série de mudanças no mercado, e então o grupo optou por ficar realmente com automóveis. O grupo ele é propriedade de 3 ramos de uma mesma família. Então, hoje, essas 3 famílias, nós temos veículos, né? Automóveis Volkswagen, automóveis Honda, automóveis Toyota, automóveis Hyundai, caminhões e ônibus Volkswagen, motocicletas Honda e o consórcio Santa Emília, que atua aí na região de Ribeirão Preto. Esses todos atuando num raio de 200 quilômetros. Atuando num raio de 200 quilômetros. Nós atuamos em Ribeirão Preto, Franca, Araraquara, São Carlos, São José do Rio Preto e Sertãozinho. Ok. Então, o grupo se consolidou. Quer dizer, essa vocação para transportes, para distribuição de veículos, ela tornou-se mais séria depois da fundação da Santa Emília. Foi nessa época que eu comecei a trabalhar no grupo, né? Então, eu ajudei a definir esta vocação. Eu acho que de vez em quando a gente precisa sair do negócio. O Sr. Pena sempre dizia que o empresário tem que ser amigo do dinheiro e não do negócio. Então, quando o material de construção provou-se ser assim, ter uma modificação muito grande, nós desistimos do negócio. Foi uma decisão sábia, porque os grupos que eram tão grandes ou maiores do que nós, logo depois entraram em extrema dificuldade, acabaram e já se preparava um novo sistema de comercialização, que são os Leroy Merlin, os Castorama, a C&C, né? Quer dizer, houve uma mudança do setor e nós então resolvemos não seguir. Eu também ajudei a terminar com o setor industrial, porque ou você é comércio ou você é indústria. Nós estamos numa época que fica perdendo o foco, resolvemos ficar no comércio. Então hoje nós temos aqui a divisão de automóveis, acionariamente ficou para a minha família, e nós temos hoje 2 concessionárias Volkswagen em Ribeirão Preto, uma concessionária Toyota, uma concessionária Hyundai e concessionárias Hyundai aqui em Ribeirão, Franca, São José do Rio Preto, Araraquara e São Carlos. E abrimos agora, questão de dias, uma instalação multimarcas aqui em Ribeirão Preto, na Avenida Presidente Vargas, com Antônio de Ederixen. Muito bom. Como que ficou essa divisão dentro da família, dentro da área de veículos? Porque os filhos estão no negócio também, né, Rui? Nós optamos por fazer a divisão do grupo de uma forma assim, muito tranquila, sem briga. Nós nos damos muito bem, continuamos nos dando muito bem, sempre nos demos. E a gente já vinha preparando isso, né? Há uns 15 anos atrás, talvez até um pouco mais, nós fizemos um acordo de acionistas de que os nossos filhos não poderiam, sobrinhos, não poderiam trabalhar no grupo se não se formassem numa universidade, não passassem um ano morando no exterior e não trabalhassem pelo menos 5 anos numa empresa maior que a nossa. Os meus filhos todos, os meus sobrinhos passaram por esse processo. Eu achei que foi uma coisa muito interessante, porque formar numa universidade eu acho que é fundamental, abre a possibilidade de estudos. Básico, né? É o básico. Morar no exterior, você aprende que Ribeirão Preto não é o centro do mundo, né? Tem coisas muito maiores, muito mais avançadas. E trabalhar numa outra empresa dá uma experiência que normalmente os herdeiros não têm, se formam e vêm trabalhar imediatamente no grupo, né? Quer dizer, o pessoal espera muito. Acabaria por ter uma visão menor. Exatamente. Do que é o mercado. E esperam muito do sucessor, só que ele não tem experiência, ele tem uma formação acadêmica, mas não tem uma experiência. Então, para nós foi uma experiência muito interessante. Então, hoje,
Eu tenho 5 filhos, 3 dos meus 5 filhos trabalham comigo. Eu já não tenho mais grandes atividades executivas no grupo, são eles que tocam. Perdão, eu e minha mulher que somos os titulares, ficamos mais na parte estratégica de grandes decisões. Mas conquistaram esse cargo, né? Os meninos? Os meninos. Os meninos conquistaram, graças a Deus. Eu tenho uma família extraordinária, os meninos são ótimos, são trabalhadores, têm visão, cada um se desenvolveu num lado, um é mais comercial, o outro é mais administrativo, tem um bastante agressivo na área comercial. Então, eu acho que com isso a gente está conseguindo fazer com que o grupo se prepare para o segundo centenário, né? Nesse ponto eu queria fazer um parênteses, que foi o seguinte: a gente conversando na Santa Emília, a gente tocou no assunto, que é o seguinte: uma empresa, quando ela vai envelhecendo, a maioria delas acostuma, é tendencioso a se acostumar com o sucesso e daí decretar o regresso, né? E conversando com você em específico, falou dessa filosofia de vocês de nunca parar, tá aprendendo sempre, né? Essa dinâmica. Você pode imaginar que uma empresa que viveu 105 anos, ela não teve assim um crescimento linear. Não existe empresa que esteja sempre num crescimento linear. A coisa é altos e baixos. Aí eu acho que a gente aprendeu com esses altos e baixos de que a gente não pode se conformar com nada. Uma coisa que eu procurei transmitir para os meus filhos, transmito para os nossos gerentes, os nossos diretores, é de que a gente tem que ser um eterno insatisfeito, né? Se eu estou fazendo muito bem uma coisa, eu tenho certeza que eu posso fazer melhor ainda. Uma busca contínua pela melhora, né? Mesmo porque o mercado muda. O mercado de hoje não é o mercado de quando eu comecei a trabalhar na Santa Emília, e não será o mercado de amanhã, né? Nós já estamos começando a verificar que existe uma série... Por exemplo, no mercado de automóveis existe uma tendência hoje de concentração de concessionárias. Isso há 4 anos atrás era muito incipiente, hoje é uma coisa realmente existente. Então isso envolve preparação de executivos, envolve organização de informações. Esses são desafios novos que você tem que enfrentar e tem que criar soluções. A Santa Emília, desde o início, pela história que você nos passa aqui, na época pelo Manuel e pelo Diederich, já eram visionários. Exatamente. E se prepararam para isso. Exatamente. Até no que diz respeito a estar mudando o tipo de negócio. Exatamente. Né? Não se apegar ao dinheiro, ao tipo de negócio, mas sim às tendências. E isso demonstra um profissionalismo muito grande, não só a visão. Porque demanda planejamento para estar apto a... Pois é, você falou em planejamento, nós estamos atualmente vivendo uma fase assim, de grandes mudanças na nossa organização, porque há uns 4 anos atrás, quando eu percebi que havia essa tendência de centralização de concessionárias, eu chamei os meninos e falei: o que nós vamos fazer? Temos algumas alternativas: não fazer nada, né, ficar do jeito que está, vender ou crescer. Eu já estou me encaminhando aí para os 60, eu preciso da opinião de vocês, porque o que eu tinha que fazer aí de grande coisa eu já fiz. E aí todos nós resolvemos que nós queríamos crescer. Então nós passamos de 2 concessionárias há 3 anos atrás para 9 concessionárias hoje. Então isso envolveu uma série de problemas, vamos dizer assim, de turbulências. Então nós estamos investindo, estamos trabalhando muito para organizar, para fazer com que a empresa flua normalmente, né? Rui, isso vai nos levar a falar os planos futuros da Santa Emília. Então a gente vai fazer um breve intervalo. Perfeito. E vamos falar dos planos futuros do Grupo Santa Emília. Perfeito. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos.